Observação: aqui irá aparecer a palavra selo que às vezes é traduzido para foca por algum motivo. Então quando falar foca é na verdade selo. Capítulo 91. Não se importe se eu fizer isso. Na ilha no meio do lago, um pássaro estranho chamado coruja com rosto humano se agitava para cima e para baixo, gritando de medo. No entanto, Lueng não se importou nem um pouco. Sorriu e disse: querido amigo, se você tem a intenção de curar meu amigo, por que se preocupar com o meu trovão? Embora meu trovão seja extremamente forte, ele nunca machuca meus amigos. Por favor, não se preocupe. Ao mesmo tempo, Lueng pisou na água escura e lamacenta do lago em direção à ilha. A coruja com rosto humano encolheu-se na cabana e só ousou colocar a cabeça para fora e gritar estridentemente para Lueng: ameaça! Você está me ameaçando. Eu não vou curá-lo. Saiam daqui com seus amigos. Eu não vou curá-lo. Ao ver o pássaro estranho daquele jeito, Lueng não conseguiu evitar suspirar. Se sim, você não quer aquele pássaro gordo? Enquanto Lueng falava, o Feng rapidamente levantou a gaiola do pássaro gordo em sua mão e a sacudiu para a coruja de rosto humano na cabana. Na gaiola, o pássaro gordo jazia doente, sem se mexer um pouco. Ao ver este pássaro estranho, a coruja com rosto humano na cabana não conseguiu conter a saliva. Depois de ficar em silêncio por um tempo, emitiu um som agudo novamente. Você tem que jurar. Se eu realmente puder salvar seu amigo, você tem que me dar esse pássaro gordo. Lueng sorriu e disse: não se preocupe, eu não sou uma pessoa sorrateira. Contanto que você consiga curar o irmão Wu, nós lhe daremos este pássaro gordo e nunca o enganaremos. Você não ouse me enganar, disse a coruja com rosto humano na cabana, como se estivesse se auto-hipnose. Sou a alma de estimação de Vulgo, uma das 10 bruxas da montanha espiritual. Se você ousar me enganar e me machucar, Vulgo não vai te deixar ir. Com isso, a coruja com rosto humano pareceu ganhar alguma confiança e, então, saiu cautelosamente da cabana e disse: aquele garoto da seita aí, é você? Está ferido. Precisa do meu tratamento? Venha primeiro e deixe-me ver o que aconteceu com você. O Feng olhou para Lueng e viu o deus lobo assentindo, então ele colocou a gaiola de pássaros em sua mão e caminhou em direção à casa. Enquanto caminhava, ele explicou sua própria situação. Meu coração tal está partido e meu ki espiritual está desordenado em meu corpo. Então, entretanto, assim que o Feng estava na metade do caminho, a coruja com cara de homem gritou e o interrompeu. Cale a boca, cale a boca. Não diga bobagens. O pássaro estranho praguejou: você é médico ou eu sou médico? Você não sabe nada sobre tratamento. Cale a boca e não interfira no meu julgamento. Venha, sente-se aqui na minha frente e deixe-me verificar eu mesmo. Se eu não perguntar, fique quieto, entendeu? A coruja com rosto humano ralhou com raiva. Como você ousa falar sobre o ferimento na minha frente? Você tem algum conhecimento médico? Ah? O pássaro estranho ficou muito bravo, enquanto o Feng ficou um pouco confuso. Mas, vendo a aparência feroz e irritada do estranho pássaro, ele não se atreveu a dizer nada. Obedientemente, caminhou até o outro grupo e sentou-se à sua frente, ajoelhando-se de pernas cruzadas, conforme as exigências do outro grupo. Então, a coruja com rosto humano aproximou-se de Wu Feng e estendeu uma garra afiada em seu ombro. Depois de apalpá-lo por um tempo, disse: rapaz, é isso que você chama de coração tal partidó? Como pôde um coração tal partidó ser tão miserável? É um milagre que você consiga sobreviver com todos os seus músculos e veias rompidos e ainda consiga andar. O que é isso? A coruja com rosto humano ficou repentinamente surpresa e pareceu notar algo. Depois de sentir por um tempo, disse consternado: este não é o vinho de jade da primavera do departamento dos saqueadores do vento? Você tem alguma relação com aquela tribo? Se não fosse por este vinho de jade da primavera que manteve sua vitalidade, você estaria sem fôlego agora. Oh, não. Embora o vinho de jade da primavera seja raro, pela pureza do ki espiritual, o vinho pode ter mais de 300 anos, você também consegue absorvê-lo.
Receio que uma taça desse vinho espiritual possa dissipar sua alma. O pássaro estranho abriu os olhos de repente, encarou o Feng ferozmente e disse: qual o problema com o vinho de jade da primavera que você bebeu? Onde você bebeu esse vinho excelente? O pássaro estranho tinha olhos aguçados, mas o Feng não disse nada. Vendo isso, Lueng sorriu e disse: convidei o irmão Wu para beber. O quê? Esse vinho é ótimo. O estranho pássaro virou a cabeça de repente e olhou para Lueng à beira do lago. Um traço de medo brilhou em seus olhos, mas ele ainda gritou teimosamente: seu vinho espiritual é realmente poderoso. Se não fosse pelo vinho espiritual que pairava no hálito deste menino, ele teria morrido. Mas ele estava tão gravemente ferido que poderia até ser considerado um homem morto. Eu posso curar os vivos, mas não posso curar os mortos. Não posso curar você, amigo. Se você quiser salvá-lo, terá que ir até Wu. Só então poderá salvar seu amigo com a ajuda daquela velha. As palavras do pássaro estranho fizeram Lueng assentir e perguntar: com licença, onde está Wu? No Mar do Sul, praguejou o pássaro estranho com desgosto estampado no rosto. Aquela velha me trouxe aqui para refinar remédios, mas ela correu para o Mar do Sul para participar da conferência do tesouro do Reino das Sereias e me deixou aqui. Bah! Mulher velha, feia e fedorenta. Por que ela não morre? A coruja com rosto humano repreendeu e disse: se você quiser encontrá-la, precisa ir para o Reino das Sereias do Sul. Você tem este vinho e este pássaro gordo. Talvez aquela velha esteja disposta a salvá-lo. Resumindo, saia daqui, eu não vou salvar este menino, e não tenho como salvá-lo. O pássaro estranho estava ávido pelo pássaro gordo, mas encarou o Lueng com medo. Finalmente, só conseguiu repreender: resumindo, saia daqui e não apareça no meu campo de visão. Existem até monstros que conseguem controlar raios. Será que esse mundo pode ser tão idiota assim? Dá muito azar. O pássaro estranho xingou e voou para dentro da casa, deixando claro que não queria ver Lueng novamente. O Feng levantou-se um pouco confuso. Vendo que a coruja havia partido, ele teve que ir até Lueng e dizer: Senhor Deus Lobo, não importa, disse Lueng com um sorriso de alívio. Já que eu disse que te ajudaria, não vou desistir no meio do caminho. Quando eu terminar o karma na cidade de Fushan, eu mesmo te enviarei ao Reino da Sereia do Sul para encontrar Wu e te ajudar. O Feng ficou extremamente grato. Obrigado, Senhor Deus Lobo. Lueng sorriu e olhou para o lago atrás dele. Este lago amarelo escuro e lamacento encanta e corrói os ossos. Se o corpo for tocado, derreterá os ossos e a carne, o que é uma substância fria de primeira classe do Inqi. Mas de alguma forma, quando ele viu a água escura, amarela e lamacenta do lago, ele sentiu vagamente uma sensação estranha em seu coração, como se algo estivesse chamando no fundo do lago. Depois de pensar um pouco, Lueng disse à cabana: Olá, a água desta fonte isolada é extraordinária. Posso dar uma olhada? Na cabana, o pássaro estranho subconscientemente repreendeu: ainda não desapareceu? Filho da Perkov. No meio da bronca, o pássaro estranho parou abruptamente e percebeu que o lobo branco lá fora era uma existência que ele não poderia provocar. Deprimido por um tempo, ele gritou bruscamente: Você pode explorar se quiser. A água da nascente profunda necessária para refinar remédios está disponível, e mesmo que você beba toda a água da nascente profunda, não é da minha conta. Depois de repreender, o estranho pássaro cobriu a cabeça com as asas e se encolheu na sombra da cabana. Não queria mais falar com o lobo lá fora. Lueng, que estava perto do lago, sorriu ao ouvir as palavras da outra parte. Se for assim, não serei muito educado agora. Capítulo 92. Selo do Requiem. No Vale Youtin, que estava envolto em neblina, havia um forte e frio espírito maligno chamado Qi. Nesse Qi espiritual frio e maligno, havia sombras fantasmagóricas vagando fracamente, aparecendo e aparecendo na neblina, assim como o lendário submundo e as almas errantes em todos os lugares. Mas não há submundo neste mundo. Portanto, a estranha situação no Vale Youtin despertou a curiosidade de Lueng.
Após chegar à beira do lago, ele também determinou que a origem do que frio e maligno no vale era da água escura e lamacenta. Neste lago calmo e congelado, o frio e maligno que se difundiu, afetando o clima em todo o Vale Lúthien e até mesmo em toda a montanha. Mas o que deixou Lueng curioso não foi apenas o espírito maligno que da fonte profunda, mas também a cor da água da fonte profunda. Amarelo escuro e lamacento, uma cor tão estranha, parece ser exatamente a mesma da lendária primavera amarela. Mas não existe submundo neste mundo. Naturalmente, não existem termos familiares como Estrada da Fonte Amarela, Porta Fantasma e 10 Senhores de Ama. Será coincidência que a água da fonte isolada seja amarelo escura e lamacenta? Ou será que isso realmente pressagia algo? O coração de Lueng se comoveu e sua alma apareceu à beira do lago. Quando ele se aproximou do lago, ele sentiu vagamente um sinal fraco, como se algo no fundo estivesse chamando. E ele sentiu claramente que não era seu corpo físico que estava chamando, mas sim sua alma. Portanto, com a permissão da coruja com rosto humano, Lueng chamou diretamente sua alma e, então, não surpreendentemente, sua alma sentiu uma sensação mais forte de chamado. Essa sensação de chamado ficou centenas de vezes mais forte depois que sua alma apareceu. Parece que as coisas no lago não veem a hora de voar. Sua alma branca olhou para a água escura amarelo lamacenta à sua frente, pensou por um momento e disse: Xiaowai, irmão Wu, por favor, deem um passo para trás. Wu Feng estava um pouco preocupado. Senhor Deus Lobo, esta fonte isolada, o horror desta fonte isolada é bem conhecido. Enquanto toca o corpo, devora a alma e destrói os ossos. Ele estava realmente com medo de que Lueng tentasse se machucar. Xiaowai se afastou com uma expressão calma e acreditando plenamente no Senhor Deus Lobo. Ao ver a aparência preocupada de Wu Feng, Lueng não pôde deixar de rir. Não se preocupe, eu tenho meu próprio critério. Irmão Wu, afaste-se. Isso, bem, Wu Feng viu a aparência calma de Lueng, então ele teve que escolher acreditar no Deus Lobo e silenciosamente recuou até a garotinha de cabelos e orelhas prateadas. Depois que ambos recuaram, Lueng, vestido de branco, e o enorme corpo do lobo branco foram deixados no lago. Lueng não demorou e respondeu diretamente ao chamado no lago. Então, Lueng sentiu um êxtase indizível em sua alma. O lago calmo, que originalmente era silencioso e só afundava silenciosamente se pedras fossem atiradas, de repente se revoltou. A água amarelo escura e lamacenta da fonte isolada subia freneticamente, como se tivesse sido fortemente estimulada. O que espiritual frio e violento rugia no lago. A ilha no lago suportou o impacto da tempestade. O vento frio e violento soprava à sua frente. Xiao imediatamente parou na frente de Wu Feng e ajudou o jovem que havia perdido todo o seu cultivo a bloquear o que espiritual frio e maligno. Na casa de campo, a coruja com rosto humano, que originalmente cobria a cabeça e se encolhia na sombra, sentiu tumulto lá fora, ficou atordoada por um momento e saiu apressadamente da casa. Depois de ver o homem, a menina e o lobo perto do lago e a água da fonte isolada batendo loucamente na ilha, a coruja com rosto humano pareceu assustada. O que você fez? Que porra você fez? A coruja com rosto humano gritou horrorizada. Se esta fonte isolada jorrar para a praia e virar a fornalha medicinal, então a velha nos culpará, e você e eu morreremos. O grito estridente da coruja com rosto humano podia ser ouvido claramente mesmo com o vento forte. Mas o homem de branco à beira do lago parecia não ter ouvido. Ele olhou calmamente para a água da nascente que fluía loucamente à sua frente e não se moveu. A água do lago, amarelo escura e lamacenta, batia violentamente na ilha, mas os respingos se afastaram automaticamente ao se aproximarem da garota e do lobo, sem atingir Lueng. E no lago turbulento, uma onda enorme surgiu gradualmente. Com o surgimento da onda, um ki espiritual ainda mais frio e cortante rompeu e se espalhou em todas as direções. A coruja com rosto humano, voando no ar, foi atacada pelo espírito maligno e frio, e voou para trás, gritando amargamente. Merda! Algo grande! Algo grande! Não é minha culpa! Realmente não é minha culpa!
vulgo, sua mulher fedorenta. Se você quer culpar, culpe o lobo, não me culpe, não me culpe. A coruja com rosto humano gritou em pânico, porque na frente dela, a maré turbulenta desencadeou uma onda enorme de vários metros de altura, direto na direção da ilha. O forno de remédios na ilha chegou a um momento crítico e não pode ser movido. Mas agora a água da fonte isolada jorrava. E se ela danificasse o forno de remédios? Maldito lobo branco! A coruja com rosto humano uivou com raiva. Não vou morrer com você. Ele uivou com raiva, mas não ousou correr para causar problemas com o lobo branco. Ele só conseguia gritar e gritar tristemente e roucamente, observando as enormes ondas da nascente isolada de vários metros de altura se afogarem. A água escura, amarela e lamacenta da fonte isolada estava cheia de um rico e frio ki espiritual. No entanto, quando a onda atingiu Luengo, ela não atingiu a ilha, mas surgiu do nada. Então, da onda quebrada, uma coisa amarelo clara voou direto para Luengo, dançando rapidamente ao redor dele, como se estivesse cheia de alegria. A coruja com rosto humano e desespero olhou para a cena, atordoada por um momento, e então viu as coisas amarelas voando para fora depois que a onda quebrou. Isso é uma foca. Uma foca amarela escura voou ao redor de Luengo para cima e para baixo. O formato quadrado é semelhante ao tamanho do selo no mundo secular. No selo, há 5 caracteres enormes esculpidos. Suprimir almas no inferno. Ao ver o misterioso selo amarelo, a coruja com rosto humano ficou atordoada. O que é isso? Ele ficou extremamente surpreso. Existe algo assim neste isolado lago Spring? Quem jogou isso aqui? Ninguém responde à pergunta da coruja com rosto humano. Luengo olhou para o selo de Requiem voando para cima e para baixo ao seu lado e vagamente sentiu frio no selo. Talvez seja a existência do selo de Requiem que leva à existência da água da fonte isolada no Vale Utia. Pensando nisso, a alma de Luengo estendeu a mão direita e tocou gentilmente o selo de Requiem. Silvo, com um leve som, uma forte sucção apareceu de repente no selo de Requiem. O lamacento e amarelado lago Spring ao redor da ilha, nessa época, se elevou e se transformou em riachos de água, todos voando em direção à foca amarelo claro. A pequena foca Requiem na verdade absorveu toda a água da fonte. Visível a olho nu, a superfície do lago ao redor da ilha caiu rapidamente. A água da fonte isolada, que continha o frio do ki espiritual frio e causava a neblina na montanha do Vale Utian, estava completamente submersa no pequeno selo. 15 minutos depois, a foca Requiem, amarelo escura, sugou toda a água da fonte isolada. O fundo seco do lago ficou exposto ao público. E o selo do Requiem, suspenso no ar, tremeu, pareceu arrotar e então voou em direção a Luengo. Capítulo 93. Estrada da Primavera Amarela. Luengo observou o selo de Requiem voar, verificou seu palpite e sentiu mais ao mesmo tempo. Este selo de Requiem oscilava para cima e para baixo e parecia ter alguma conexão com sua alma. Seu coração se moveu e ele voou em direção a esse sentimento. Em um instante, tudo no Vale Utian rapidamente recuou para Luengo. O grito assustado da coruja com rosto humano desapareceu rapidamente do ouvido de Luengo. A escuridão fria preencheu sua visão. Depois de algumas respirações, Luengo pousou suavemente em uma estrada vazia de solo amarelo. Esta estrada é extremamente espaçosa, tão espaçosa que pode até ser considerada quadrada. Mas ela se estendia para a escuridão à frente, e Luengo não sabia para onde levava. Luengo olhou e descobriu que a estrada atrás dele também havia mergulhado na escuridão, e ele não sabia de onde vinha. Além da estrada amarela sob seus pés, tudo que ele podia ver acima de sua cabeça e em todas as direções era uma escuridão profunda e estranha, e não havia outra paisagem além da escuridão. E nesta estrada amarela, que não leva a lugar nenhum, havia uma nascente de água amarela escura e lamacenta jorrando. A alma de Luengo agora estava molhando seus pés na água lamacenta da fonte amarela, e ele sentia as lufadas de ar frio se espalhando em sua alma.
Embora o Qi frio fosse muito mais fraco do que a água da nascente no Vale Yutian, que era de pouca utilidade para Luengo, era suficiente para manter a existência das almas das pessoas comuns. O suficiente para manter a existência das almas mortais. Uma suposição surgiu de repente em seu coração, o que fez o coração de Lueng bater forte. Ele pensou em algumas possibilidades e olhou novamente para a estrada da fonte amarela à sua frente. No mundo escuro e estranho, não havia mais a paisagem da terra. Na escuridão fria e sombria, tudo que se via nos olhos era desolação e solidão. No final da estrada amarela, o coração de Lueng estava batendo forte e ele correu para frente. O selo de Requiem amarelo escuro o seguiu, mas Lueng ignorou temporariamente o selo milagroso. A estrada estranha à sua frente o fez pensar em uma possibilidade. Ele estava ansioso para testar seu palpite, então caminhou rapidamente neste mundo escuro. A figura de Lueng caminhava rapidamente pela escura estrada da fonte amarela. Não demorou muito para que Lueng saísse da estrada da fonte amarela com águas agitadas e chegasse ao fim da mesma. À frente, havia uma passagem enorme. Em ambos os lados da passagem, havia montanhas negras. As montanhas se integravam à escuridão ao redor. Parecia impossível escalar ou cruzar as montanhas. O único caminho é a enorme passagem entre as duas montanhas e a antiga estrada deserta no final da Yellow Spring Road. Entretanto, aqui, tudo na visão de Lueng ainda era frio e desolado. Não havia nenhuma grande passagem entre as passagens magníficas, e não havia os chamados soldados fantasmas ou generais fantasmas para protegê-la. Lueng deixou a estrada amarela com suas nascentes esvoaçantes e entrou nesta passagem magnífica. O vento frio soprava forte, e ele sentiu um frio semelhante ao do Vale Yutian. Mas depois de atravessar essa passagem majestosa, a vasta planície que Lueng viu era escura e desolada, selvagem e primitiva. Sem mencionar pavilhões e salões, não se via nenhuma única folha de grama ou folha. Lueng não conseguia sentir nada além do que frio no ar. Não há nada neste mundo escuro e frio. Como uma folha de papel em branco, apenas Lueng, um estranho que invadiu o local acidentalmente, fez um leve toque na folha em branco. Este é o submundo, Lueng murmurou, olhando para o selo amarelo escuro flutuando ao seu redor. Ele finalmente entendeu que não era que este mundo não tivesse um submundo, mas que ele simplesmente ainda não havia sido construído. Esta foca amarelo escura ficou silenciosa no fundo do Vale Yutian por muitos anos, mas nunca encontrou um candidato adequado. Agora, vendo a alma de Lueng, o selo de Requiem finalmente não aguentou mais e voou, tentando reconhecer Lueng como o senhor do mundo inferior. Infelizmente, eu já sou o deus da montanha Anil. Limitado pelo poder do deus da montanha, não posso ser selado por você. No deserto escuro, Lueng disse com um sorriso. E eu não estou interessado no poder do senhor do submundo. Não posso ficar limitado a este mundo fantasma. Desculpe por decepcioná-lo. As palavras de Lueng chocaram o selo amarelo escuro que se seguiu, que parecia bastante abalado. Até a altitude do voo foi bastante reduzida, e não há mais excitação e alegria. Lueng não conseguiu conter o riso diante da sua aparência perdida e disse: mas você não precisa ficar tão perdido. Tudo que você quer é uma alma forte e capaz de controlar o mundo inferior. Embora esse tipo de existência seja raro, não é impossível encontrar alguém. Vou levá-lo comigo e tentar encontrar o mestre adequado para você no futuro. Não será o mesmo com ele recebê-lo no futuro. E embora eu não possa aceitar você, posso ajudá-lo a construir esse inferno fantasma no futuro. Quanto a como construir este submundo, embora você não tenha um projeto e não saiba como começar, eu tenho uma ideia clara em meu coração. Quando chegar a hora, eu ajudarei você a transformar este mundo fantasma desolado em um verdadeiro mundo inferior. As palavras de Lueng eram cheias de confiança e sinceridade, o que fez com que as pessoas não tivessem dúvidas de que ele realmente sabia como construir este mundo fantasma desolado em um verdadeiro submundo. Requiem Seal sentiu a sinceridade de Lueng e imediatamente demonstrou grande alegria, voando para cima e para baixo ao redor de Lueng novamente.
Lueng riu e caminhou para o mundo fantasmagórico escuro e desolado com este selo de Requiem. Depois de atravessar o mundo selvagem, ele chegou ao fim do mundo fantasma. À frente, havia um rio caudaloso, tão largo que mal era possível ver a margem oposta. E neste mundo desolado e estranho, a margem deste rio estava cheia de flores vermelho sangue do outro lado. Essas flores escarlates eram a única cor neste mundo fantasmagórico desolado. Lueng estava entre as flores na outra margem. Embora não tenha voado até o rio para vê-lo, ele podia sentir claramente que, no meio daquele rio sombrio, havia um enorme redemoinho girando silenciosamente. O fundo escuro do vórtice parece levar a um mundo cheio de vida e vitalidade, o chamado canal de reencarnação. Lueng olhou para o rio desolado à sua frente e balançou a cabeça. Infelizmente, não existe nem mesmo uma ponte naí hoje em dia. Mesmo que fantasmas entrem aqui por engano, eles não podem reencarnar. Porque o rio frio e sombrio está cheio de que espiritual maligno e trêmulo. Nem mesmo Lueng ousou tocar no rio morto. Segurando o selo de Requiem, Lueng olhou para o mundo mortal pairando do outro lado do rio morto à distância. Parece que a construção do submundo vai cair sobre mim no futuro. Bem, já que eu corri para lá, não posso simplesmente tratar como se nada tivesse acontecido. Depois de dar um tapinha no selo de Requiem ao seu lado, Lueng disse: eu prometo a você que vou ajudá-lo a transformar este mundo fantasma desolado em um verdadeiro inferno fantasmagórico no futuro. Capítulo 94. Velho monstro Lueng. O comprometimento de Lueng deixou o Requiem Cell extremamente feliz. Lueng disse com um sorriso: bem, é hora de retornarmos ao mundo. Meus parentes e amigos estão todos me esperando. Depois disso, Lueng levou o selo de Requiem de volta para sua alma. E o selo, que tem o poder de suprimir almas, não resistiu e obedientemente deixou Lueng aceitá-lo em sua alma. Lueng era o único que restava no mundo sombrio dos fantasmas. Ele olhou profundamente para o mundo desolado e morto e partiu imediatamente. Embora seja difícil construir um submundo, é algo bom para as pessoas. Além disso, com este selo de Requiem, ele também tem um pouco mais de meios de autodefesa. Se ele encontrar um inimigo, ele pode lançar o selo diretamente e puxar outro grupo para o mundo fantasma escuro e desolado, o que é o suficiente para fazer todos os inimigos se sentirem desesperados. O submundo de hoje não tem acesso ao mundo. A menos que Lueng esteja disposto a deixar seus inimigos saírem, eles ficarão presos após entrarem. A estrada da fonte amarela só permite a entrada, mas não a saída. Embora haja um redemoinho de reencarnação no rio morto que atinge o mundo humano, ninguém consegue saltar através das águas escuras, estranhas e fracas. Agora, a ponte naí ainda não foi construída, exceto Lueng, que está encarregado do mundo inferior, que pode voar sobre a água fraca. Se outros entrarem no mundo inferior, não importa quão alta seja sua base de cultivo, eles não poderão voar sobre a água fraca. Quanto a atravessar águas fracas, é ainda mais absurdo. A água fraca é fria e qualquer um que caia nela afundará direto. Até o momento em que a alma é derretida pela água fria e fraca, ela não consegue tocar o fundo do rio. A menos que Lueng use seu poder para salvar as pessoas, não haverá vida se elas caírem neste rio. É um lugar extremamente perigoso. Dessa forma, se Lueng encontrar alguns inimigos que sejam inconvenientes para matar com o trovão celestial, ele pode usar o selo de Requiem para puxá-los para o mundo inferior e cuidar deles lentamente. Pensando nisso, a mente de Lueng se voltou. O mundo fantasmagórico desolado, as flores desabrochando na outra margem e o rio morto e silencioso, tudo isso desapareceu rapidamente da visão de Lueng. O mundo escuro passava rapidamente à sua frente, e sua alma parecia viajar rapidamente no escuro. Depois de algumas respirações, Lueng sentiu-se com os pés no chão novamente. Ele abriu os olhos e se viu em pé na ilha no Vale Yutian, cercado pelo corpo do lobo branco, com Xiao Ai Wu Feng guardando o lobo branco. Senhor Deus Lobo. No momento em que Lueng apareceu, a menina deu um suspiro de alívio. Você finalmente voltou.
O desaparecimento repentino de Lueng assustou o Feng até a morte, pensando que Lueng havia sido secretamente assassinado pelo estranho selo preto-amarelo. Mas Xiaowei estava muito mais calmo. Após ser resgatada por Lueng, seu estado atual era semelhante ao do chamado fantasma escravizado. Sua alma estava vagamente conectada a Lueng, e ela podia sentir que o deus lobo não havia sido ferido, mas apenas deixado ali. Então, embora estivesse preocupada, ela pôde permanecer calmamente ao lado do corpo do lobo branco e esperar pelo retorno do deus lobo. Agora, vendo Lueng retornar ao mundo, embora a garotinha fosse forçada a fazer uma expressão calma, seu humor não era tão calmo quanto seu rosto sugeria. Lueng sentiu claramente as emoções no coração da menina. Ele não pôde deixar de sorrir e afagar sua cabeça, dizendo: "Estou de volta, não se preocupe." Com isso, Lueng olhou para a estranha coruja com rosto humano não muito longe. Nesse momento, o pássaro estranho estava agachado no telhado da casa de palha e olhava secretamente para Lueng com um olhar estranho. Quando Lueng viu a coruja com rosto humano, gritou estridentemente: "Qual é a sua origem, lobo branco? Você controla o trovão e agora faz toda a água da fonte isolada desaparecer. De onde você veio? Como é que eu nunca ouvi seu nome antes?" O que a coruja com rosto humano viu hoje a assustou completamente. Para criaturas malignas com ki espiritual maligno, o trovão era a coisa mais terrível do mundo. Mas agora alguém pode controlar o trovão do céu? Até mesmo a água da fonte isolada que existe no vale isolado desde os tempos antigos foi perdida pela outra parte por meios desconhecidos. É a água da fonte isolada. Não importa o nível de cultivo, quando a carne toca a água ela derrete. Até mesmo o vulgo só conseguia usar métodos especiais para coletar alguns, e também os tratava com cuidado por medo de tocá-los. Mas agora toda a piscina de água escura da nascente foi completamente removida pelo lobo branco. Como ele fez isso? E esse cara também pode controlar o trovão celestial. Nunca se ouviu falar de tal existência no passado. Mesmo entre os famosos deuses e bestas antigas, o lobo branco é provavelmente o mais feroz. Mas é isso também que as corujas com rosto humano não conseguem entender. Se um animal divino antigo tão feroz e aterrorizante realmente existisse, ele teria ouvido Guvu mencioná-lo. Mas agora é estranho que uma existência tão terrível exista e nunca tenha ouvido falar de sua reputação. É impossível. A montanha espiritual registrou muitos animais ferozes no mundo. Se realmente existe uma besta divina capaz de controlar o trovão celestial, é impossível que as 10 bruxas da montanha espiritual não saibam disso. Não pode ser que ele tenha aparecido recentemente. A coruja com rosto humano encarou Lueng e disse: "De onde você veio? Qual o motivo de sua vinda a este mundo? Qual a origem da foca amarelo escura na fonte profunda? Por que ela voou assim que você apareceu? A foca era aquela que você deixou aqui antes. Mas esta fonte isolada existiu aqui há muito tempo, e este vale existe desde o início da era humana no mundo. Mas você jogou o selo aqui antes da era humana começar, seu velho monstro. De que era você é?" A coruja com rosto humano estava assustada, e suas penas tremiam por toda parte. Nascimento, velhice, doença e morte são a ordem do céu e da terra. Ninguém jamais foi capaz de desobedecê-la. Mas você pôde viver tanto tempo sem morrer, seu velho monstro. Você vai ser punido pelo céu. Você sabia disso? Se você desobedecer a ordem da vida e da morte, será punido pelo céu. A coruja com rosto humano ficou assustada e gritou de horror. O grito exagerado deixou Lueng sem palavras. Porque ele descobriu que depois que as bobagens da coruja com rosto humano terminaram, até o Feng olhou para ele com olhos estranhos. Lueng estava com dor de cabeça e disse: "Seu pássaro estranho tem uma imaginação muito forte. Infelizmente, embora seja lógico, você adivinhou tudo errado. Eu não sou o velho monstro que você pensa, então não se preocupe com a possibilidade de eu ser punido pelo céu. Ainda sou jovem." As palavras de Lueng são, obviamente, verdadeiras. Mesmo se somarmos a idade do demônio lobo, ele tem apenas mais de 200 anos.
Ele é realmente jovem comparado a outros monstros neste mundo. E você não precisa fingir que está falando comigo, disse Lueng. Não sou tão terrível quanto você pensa, não farei nada com você e não tenho nenhuma conspiração. Então pode parar um pouco e parar de latir. Lueng disse, desamparado. Seu choro é desagradável demais para ouvir. É simplesmente poluição mental. Capítulo 95. A preocupação da coruja com rosto humano. O grito da coruja com rosto humano era estridente e desagradável, mas Lueng pôde ver de relance que o sujeito estava fingindo e não estava realmente assustado. O uivo deliberado desse pássaro estranho nada mais é do que uma forma de fingir ser louco e tentar capturar as palavras de Lueng. Por que Lueng é tão claro sobre isso? Na verdade, é muito simples, porque o estado de estar realmente assustado não é assim. Entre as muitas pessoas que Lueng conheceu, muitas se assustam com o trovão celestial. No entanto, é realmente a primeira vez que a atuação de uma pessoa é tão pomposa que pode ser percebida à primeira vista. Olhando para o pássaro estranho na casa de palha com algumas risadas e um pouco de desamparo, Lueng disse, em uma palavra, acabou, e nós iremos embora. Antes de tocar na nascente, pedi sua opinião. Se a senhorita Vulgo voltar e ver que a nascente está completamente seca, ela não vai me culpar. É claro que esta fonte isolada é originalmente algo sem dono, e não pertence apenas à senhorita Vulgo. Acredito que ela não me incomodará. Lueng arqueou as mãos com um sorriso e disse, a montanha é alta e a estrada é longa. Vamos nos despedir. Irmão pássaro, se tivermos uma chance, nos veremos novamente. Na cabana de palha, Lueng disse que a coruja com rosto humano fingiu ser louca e tola, e então parou de agir. Em vez disso, agachou-se ali, furiosa, e encarou Lueng. Seu velho monstro, não pense que pode me enganar com algumas palavras. Posso ver num relance que você não é uma pessoa comum. Se algo importante acontecer no futuro, vocês devem me proteger. Afinal, eu disse onde procurar a bruxa. Sem a minha orientação, vocês são moscas sem cabeça e só conseguem se mexer, então, vocês me devem um favor. A coruja com rosto humano gritou bruscamente. Se eu for implorar por sua ajuda no futuro, você não poderá me expulsar. A coruja com rosto humano falou eloquentemente, mas Lueng ficou atordoado com suas palavras descaradas. Esse cara não é muito bom em tirar uma pequena fortuna. Ele olhou para o pássaro estranho à sua frente com grande surpresa e teve uma compreensão ainda maior da falta de vergonha do pássaro estranho. Se esse cara realmente for para a Montanha Anil para se juntar a ele no futuro, a Montanha Anil ainda poderá ser um lugar limpo? Houve um silêncio profundo. Lueng suspirou e deu um tapinha no ombro de Wu Feng. Ele disse, esta é a verdade, mas irmão pássaro, você precisa entender que salvou o irmão Wu, não a mim. Se você quiser pedir algo em troca a alguém no futuro, vá até o irmão Wu. Lueng disse com um sorriso. O irmão Wu é um herói da seita Yu. Ele pode ser chamado de dragão entre as pessoas. Agora, embora esteja em um dilema, mais cedo ou mais tarde, ele voará para o céu. Ele é o verdadeiro potencial. Se você quiser pedir ajuda no futuro, vá e peça a ele. Acredito que o irmão Wu não vai te rejeitar, certo, irmão Wu? Lueng sorriu. O que Wu Feng pode dizer sobre isso? Ele só conseguiu sorrir amargamente, ergueu a mão para o pássaro estranho na cabana de palha e disse, o que o Deus Lobo disse é a mais pura verdade. A gentileza da sua orientação hoje será recompensada por Wu Feng no futuro. Wu Feng tomou a iniciativa de cuidar do assunto, e o pássaro estranho não conseguiu dizer mais nada por um momento. Só consegue encarar o jovem à sua frente e repreender. Você está falando muita besteira. Isso tem alguma coisa a ver com você? Porque as crianças entram quando os adultos falam. Eu teria deixado você morrer se soubesse. O que um lixozinho pode fazer por mim no futuro? Não preciso que você me salve, mesmo que eu seja esfolado. A coruja com rosto humano estava com uma atitude ruim, mas Wu Feng apenas sorriu amargamente e não refutou, mantendo o assunto em mente em silêncio. Se houver uma chance no futuro, ele deve retribuir a gentileza deste pássaro estranho.
Lueng sorriu e se despediu da coruja com rosto humano na cabana. Então, vamos embora. Adeus, irmão pássaro. Depois disso, Lueng não parou, mas se virou para caminhar para fora do Vale Útia. Ele realmente não queria perder tempo com aquele pássaro estranho. Enquanto Lueng se virava e saía, Xiao Ai naturalmente o seguiu, e Wu Feng apressadamente seguiu com o cavalo Bo, com medo de ficar sozinho com a coruja de rosto humano. Embora o pássaro estranho tivesse a gentileza de instruí-lo, estava cheio de espírito maligno, tinha um temperamento ruim e se comportava de forma estranha. Quem sabe se esse pássaro estranho descarregará sua raiva nele. E acima da casa de palha, a coruja com rosto humano não faz mais barulhos estranhos. Ela encarou a figura de Lueng e dos outros que partiram e permaneceu na cabana o tempo todo, com medo de se mover. Depois que o sopro de Lueng desapareceu completamente do vale isolado, a coruja com rosto humano ficou aliviada. Com um leve bater de asas, a coruja com rosto humano voou do telhado da casa e pousou na borda da fornalha, resmungando. Controlar o trovão celestial e poder viver por muito tempo, porque este mundo permite que um monstro tão velho viva. Você ainda diz que é jovem. Bah, você acha mesmo que eu sou idiota? O selo de Requiem no submundo tem um poder enorme. Se não é seu, como pode vir diretamente para você assim que você aparece? Olhando na direção da partida de Lueng, o estranho pássaro murmurou sem parar. Este velho monstro, é falso enviar aquele homem para procurar tratamento médico, mas é verdade vir ao Vale Útia para recuperar este selo de Requiem. Se não fosse pela minha atenção, temo que teria sido morto por esse velho monstro. Vulgo, essa velha, é realmente demais. Você me deixou aqui para olhar a fornalha de remédios, o que me fez dar de cara com um monstro velho e horrível, droga. Desta vez, definitivamente não vai ser resolvido como uma ou duas refeições de remédios. Em frente ao forno fumegante de remédios, a coruja com rosto humano praguejou furiosamente por um longo tempo. Depois de meio som, a coruja com rosto humano ficou aliviada ao ver que o lobo branco não voltou para matá-la. Droga, assustador, realmente assustador. Olhando na direção da boca do vale com medo, a coruja com rosto humano murmurou. Se eu não precisasse vigiar a fornalha medicinal, eu nunca teria ficado neste maldito lugar. Esse velho monstro vive desde tempos antigos, como ele conseguiu fazer isso? Até o trovão celestial está sob seu comando. É claro que ele não tem medo da ira do céu. Este velho monstro é ele próprio a maldição do céu. Mas esse velho monstro está escondido há tantos anos, e nem mesmo as 10 bruxas da montanha espiritual têm registros dele. Ele se escondeu tão profundamente, mas agora não se esconde mais, deve haver uma conspiração. Caminhando ansiosamente em frente à fornalha medicinal, a coruja com rosto humano murmurou. Mas agora este velho monstro está indo em direção ao Mar do Sul, e é provável que esbarre na velha Vulgo, não. Devo avisar a velha com antecedência para ter cuidado. A coruja com rosto humano praguejou como uma cara feia. Se aquela velha esbarrar nesse velho monstro despreparada, alguma coisa definitivamente vai acontecer. Capítulo 96. A solidão do viajante do tempo. Fora do Vale Útia, Lueng e outros 3 emergiram lentamente da neblina e foram direto para o exterior da montanha. Lueng não sabia da preocupação da coruja com rosto humano. Mesmo que soubesse, só conseguia suspirar em silêncio. Porque ninguém acreditava na verdade hoje em dia. As pessoas só podem acreditar no que estão dispostas a acreditar. Quanto à névoa branca que envolvia o Vale Útia, ela começou a se dissipar gradualmente. A fonte da névoa branca que cobre todo o vale é a água da fonte. No entanto, agora toda a água da fonte está concentrada no selo de Requiem. Sem a fonte do ar frio, a névoa no vale se tornará gradualmente insustentável. Embora o processo de dispersão possa não ser tão rápido, ele durará cerca de 1 ano e meio. E quando todas as névoas estiverem completamente dissipadas, o Vale Útia, que antes tinha rumores horríveis, se tornará um vale comum. Claro que isso não é algo ruim. O frio e maligno que do Vale Útia reuniu muitas almas que morreram tragicamente nas proximidades e as prendeu aqui. No entanto, este vale não é um submundo de verdade.
Essas almas podem ter alguma consciência no início. Mas, com o passar do tempo, essas almas rapidamente esquecerão as memórias e os sentimentos com os quais nasceram, deixando apenas o mais profundo ressentimento e instinto, ciúme e ressentimento contra aqueles que vivem. Até o momento em que suas almas se dissiparam, as almas nessas névoas foram torturadas em ressentimento e dor. É justamente por causa do ódio e da inveja pelos vivos que os fantasmas do Vale Yudian atacam pessoas vivas. Agora, o desaparecimento do Vale Yudian é um alívio para essas almas torturadas. Lueng sabe disso em seu coração, então ele não tem nenhum sentimento de culpa pela destruição não intencional de um sítio histórico. Depois que ele deixou o Vale Yudian com o Feng Xiaowai, ele foi diretamente para a cidade Youzi, fora da montanha. Lueng disse: agora vamos para a cidade de Fushan, no sul. Depois que eu terminar o karma passado, poderemos ir para o Mar do Sul. Ao sair da montanha, Lueng olhou ao redor, nervoso, e confirmou que não havia nenhuma mulher ruiva esperando no deserto. Ele ficou aliviado. Parece que a mulher vermelha parou de incomodar. Embora não soubesse o motivo do envolvimento da outra parte, Lueng podia sentir que o cultivo da mulher ruiva era extremamente alto, o que lhe dava uma sensação indescritível de opressão. Sabe, nem mesmo os dois sacerdotes da tribo Li nunca deram esse sentimento a Lueng. Por isso, Lueng é muito cauteloso. Como não quer ofender essa mulher misteriosa, não quer se envolver com ela. Wu Feng perguntou: Senhor Deus Lobo, precisamos ir com pressa? Quando perguntado isso, Wu Feng ficou preocupado. Agora que ele perdeu todo o seu cultivo, é muito difícil para ele montar no cavalo bó e atravessar as montanhas. O Deus Lobo lhe deu um pouco de vinho de flor de pessegueiro na primeira noite. Mais tarde, ele deliberadamente cuidou dele e diminuiu sua velocidade quando ele não conseguia acompanhá-lo. Como resultado, toda vez que o Feng sofre com solavancos e cansaço, um pouco de vinho é suficiente para ele suportar, dispensando o vinho de flor de pessegueiro. O Feng está com o coração amargo e realmente não quer mais dirigir rápido. Lueng olhou para ele e disse com um sorriso: agora que nos livramos da ruiva, vamos viajar para o sul. É perfeito para ver a paisagem da planície do sul. O sistema aquático é bem desenvolvido e os veículos e barcos circulam entre si. Esta cidade aquática no sul tem um estilo bem diferente, que vale uma boa visita. As palavras de Lueng aliviaram o Feng, que os apresentou apressadamente. O Deus Lobo está certo. A cidade aquática no sul da região do Passo de Fogo é realmente única. E assim, caminhamos todo o caminho para o sul. Depois de chegarmos à cidade de Youji, podemos pegar um barco a partir dela. Somente viajando de uma maneira diferente, podemos vivenciar plenamente a suavidade desta cidade aquática do sul. Sentar em um barco, descendo o rio, observando as montanhas verdes de ambos os lados recuarem e comendo alguns peixes no rio também é uma jornada bastante tranquila. Para ajudar o mestre Deus Lobo a fortalecer sua determinação em jogar, o Feng fez uma boa introdução às vantagens e interesses de andar de barco. Lueng balançou a cabeça e pensou no guia turístico do passado. Ok, vamos para a cidade de Youji, pegar um barco e descer para a montanha ao sul, disse Lueng com um sorriso. Não precisa se preocupar. Eu já sei que viajar de barco pode ser uma experiência muito prazerosa. O Feng sorriu e coçou a cabeça. Dessa forma, as duas pessoas, um lobo e um cavalo bó, foram direto para o cais da cidade de Youji. No entanto, embora o cais esteja localizado fora da cidade, não há muitos navios e comerciantes. Para não encontrar alguns cultivadores azarados, Lueng e Xiaowai não foram ao cais, mas desceram o rio e esperaram que o Feng encontrasse um barco para buscá-los. De qualquer forma, entre eles, apenas o Feng tinha moedas do país do Passo de Fogo, que podem ser usadas para fretar o barco para o sul. Sob o sol da tarde, o vento sopra forte ao longo do rio. Neste verão escaldante, somente o vento do rio consegue fazer as pessoas se sentirem um pouco frescas. Inconscientemente, Lueng percebeu que eles haviam deixado a montanha Anil há mais de um mês. Lueng disse com um sorriso:
Gostaria de saber como aquele macaco branco, Sun Yan, está nas montanhas. Se os pêssegos no pomar estiverem maduros, receio que só veremos galhos vazios quando voltarmos. Xiao Ai balançou a cabeça e disse: Sun Yan não ousou. Embora seja travesso, ele reconheceu sua dignidade. Ele não poderia tocar no pêssego sem a permissão do Deus Lobo, e o pêssego não poderia amadurecer em tão pouco tempo. Luen suspirou e disse: Eu também entendo, mas, ai de mim, neste mundo estranho, ninguém consegue entender uma piada ou entendi-la. É muito chato. Afinal, Sun Yan não é o verdadeiro rei macaco do famoso romance A Jornada para o Oeste. Olhando para o rosto sério de Xiao Ai, Lueng balançou a cabeça com um sorriso irônico, um tanto desapontado. Para dizer a verdade, Lueng pedir para Sun Yan guardar o pomar de pêssegos é de mau gosto. Infelizmente, essas histórias não podem ser compartilhadas com Xiao Ai. Afinal, não existe céu, nem submundo, nem diferença entre cultivadores e mortais. Cultivadores vagam pelo mundo dos mortais, dormem e comem com pessoas comuns, e até mesmo um método de cultivo pode ser visto em todos os lugares. Enquanto houver um destino, qualquer um pode apreendê-lo. Mesmo que as histórias de Lueng fossem contadas, ninguém entenderia ou acreditaria nelas. E Lueng tem medo de que se ele contar alguns mitos e histórias aleatoriamente, o conteúdo dessas histórias será distorcido em coisas estranhas pelas pessoas deste mundo. Portanto, muitas piadas e diversões só podem ser entretidas pelo próprio Lueng. Ai de mim, desamparado, desamparado, Lueng balançou a cabeça e suspirou. Espero que a viagem até a cidade de Fushan tenha um bom resultado. Com isso, Lueng olhou na direção da cidade de Fushan, atrás das montanhas, e não pode deixar de sorrir amargamente. Foi o que ele disse, mas Lueng não tinha confiança em seu coração. Afinal, sob o emaranhado do karma, ele realmente tem alguns sentimentos. Não é tão fácil retribuir a gentileza depois de chegar à cidade de Fushan. O caminho à frente é difícil. Felizmente, ele adquiriu o selo de Requiem, então tinha um novo meio de autodefesa. Mesmo que encontre um inimigo poderoso, ele não tem medo por enquanto. Capítulo 97. A lenda do Deus do Rio. Embora o trovão celestial matador de deuses seja forte e a espada do trovão celestial seja afiada, seu ataque só pode ser usado algumas vezes. Após alguns golpes, ela se transformava em uma arma mágica comum. Além disso, o período de incubação do trovão celestial matador de deuses é muito longo. Em contraste, o selo de Requiem, uma arma mágica que pode ser usada regularmente, faz Lueng se sentir mais seguro. Caminhando ao longo do rio com Xiao Ai, olhando as ondas e os barcos na margem do rio, Lueng não teve que esperar muito. Senhor Deus Lobo, o navio está chegando. A voz de Wu Feng soou atrás dele. Lueng e Xiao Ai pararam para olhar para trás e viram um pequeno barco se aproximando da costa. Wu Feng estava parado na proa do barco, acenando para eles na praia. Logo o barco se aproximou do rio. Mas, como não havia cais no rio, o barco não conseguia se aproximar. No entanto, Lueng e Xiao Ai não precisaram que o pequeno barco atracasse para embarcar. Eles caminharam diretamente para a água e pisaram na correnteza do rio para embarcar. Entretanto, depois que Lueng e Xiao Ai embarcaram no navio, eles descobriram que o cavalo Bo havia desaparecido da cabine. O cavalo Bo, que é sempre inseparável de Wu Feng, não está em lugar nenhum e a bagagem originalmente carregada no cavalo Bo estava empilhada na cabine. Lueng perguntou curiosamente: Irmão Wu, onde está seu cavalo? Wu Feng suspirou e disse: Aquele cara odiou pegar o barco, então ele foi embora, foi para o sul, pelo deserto, e vai me encontrar na cidade de Fushan. Lueng ficou divertido e disse: Seu cavalo é realmente bom em autogestão. Wu Feng sorriu amargamente e pensou que o Deus Lobo estava zombando dele. Parado na proa, Lueng olhou para o barco à sua frente. O casco pequeno tem cerca de 9 metros de comprimento e parece que os dois lados do casco do meio são construídos com tábuas de madeira, que podem ser usadas para proteger do vento e da chuva. Além disso, há mesas, cadeiras, janelas e cortinas na cabine. Lueng assentiu e ficou satisfeito.
Sim, o barco é leve e prático. É muito bom. Mas o barqueiro, Lueng olhou desamparadamente para a polpa do barco e disse ao barqueiro que usava um chapéu de bambu: Garota, você não está cansada de brincar? As palavras de Lueng assustaram Wu Feng. Xiao Ai até parou na frente de Lueng sem dizer uma palavra e olhou friamente na direção da popa. Aos olhos da multidão, o barqueiro que estava na polpa do barco remando deu de ombros. Ela tirou seu chapéu de bambu e mostrou os seus longos cabelos ruivos, sorrindo para Lueng e outros. Eu não esperava encontrar você aqui novamente com apenas alguns dias de diferença. O momento destino é realmente maravilhoso. A ruiva exibia um sorriso radiante, uma capa de chuva de fibra de coco e um chapéu de bambu. Se não tivesse um temperamento tão bom, pareceria mesmo uma pescadora que vive no rio. Lueng se sentiu um pouco impotente. Você tem cultivo profundo e status nobre. Por que se dar ao trabalho de ser um barqueiro aqui para nos provocar? Se você tem algo importante, pode falar sem rodeios. Por que precisa fazer isso? Lueng foi realmente derrotado por essa mulher. A infantilidade dessa mulher superou em muito suas expectativas. Quando ele estava na montanha Anil, todos os mestres que conheceu eram mestres tradicionais, como Gong Shuji, Li Po e Li Ju, que eram sérios, maduros, prudentes e diretos. Ele nunca tinha visto uma cena como aquela. Essa mulher tem 3 anos. Você precisa competir. Ela não só nos perseguiu desde a cidade de Baishi, como agora ela até interpreta o barqueiro. Lueng não teve escolha a não ser ficar com dor de cabeça, mas a ruiva estava sorrindo. Ela disse com um sorriso: Meu convidado, o que você disse está errado. É uma maneira de eu ganhar a vida com esta água. É apenas uma coincidência encontrá-lo novamente. Além disso, o irmão Wu veio me contratar por iniciativa própria. Por que você diz que estou te importunando? Eu ainda não me casei, por favor, pare de fazer piadas. Se eu não puder me casar no futuro, você será o responsável. A mulher ruiva riu alegremente, mas Lueng sorriu amargamente. Sim, a culpa é minha. Já que eu o contratei, vou incomodá-lo para continuar a dirigir, disse Lueng, desamparado. Depois disso, ele ignorou a mulher ruiva e infantil e sentou-se na proa do barco. Ao ver a atitude de Lueng, Wu Feng e Xiao Ai também baixaram a guarda temporariamente e não falaram muito. No entanto, ambos permaneceram próximos de Lueng e não ousaram se afastar muito. Assim, o barco desceu o rio, e as 2 pessoas e um lobo sentaram-se na proa do barco, enquanto a mulher ruiva ficou na polpa e o guiou, cantando de tempos em tempos. Essa canção é uma canção do mar. Ela soa como a de uma pescadora comum. Wu Feng sussurrou: Senhor Deus Lobo, por que não vamos embora? Lueng abriu os olhos e olhou para ele. Suspirou. Seja uma bênção ou uma maldição, não podemos evitar. Calma. Está tudo bem. Se algo realmente acontecer, ele pode simplesmente convidar essa ruiva para visitar o submundo. Isso não afeta Lueng. Agora segurando a espada do trovão celestial e o selo de Requiem, Lueng tem confiança suficiente para lidar com essa mulher ruiva. E a outra parte está tão envolvida que também quer ver o quão ingênua essa mulher pode ser. Pensando nisso, Lueng relaxou gradualmente. Observando o caudaloso rio Pangjiang e os navios que vão e vêm em suas margens, Lueng disse com um sorriso: O tráfego no rio Pangjiang pode ser considerado próspero. É que a maioria das pessoas no barco são pessoas comuns. Não há tantos demônios no deserto do sul. Senão, como ousam viajar assim? Lueng ficou surpreso, enquanto Wu Feng explicou. O deus lobo, existe um deus fluvial chamado Guzhou no rio Pangjiang. Dizem que Guzhou é nobre e benevolente. Desde que conquistou o Tao, 300 anos atrás, ela fez um acordo com o antigo imperador do país do Passo do Fogo para cuidar voluntariamente das pessoas de ambas as margens do rio Pangjiang. Ela conteve os demônios no rio, expulsou os demônios de ambos os lados e transformou o rio Pangjiang em um centro aquático conectando muitas cidades grandes no sul do país do Passo de Fogo. No rio Pangjiang, não há necessidade de ter medo de demônios e canibais.
Embora existam animais estranhos na natureza selvagem da costa, os barcos dificilmente são atacados. Então até pessoas comuns ousam viajar pelo rio Pangjiang. Wu Feng explicou com um sorriso. É também para a proteção da deusa do rio que existem templos fluviais em ambos os lados do rio Pangjiang, e o incenso é muito próspero. A explicação de Wu Feng surpreendeu Lueng. Como pôde haver uma deusa do rio tão grandiosa em meio a tanta água? É realmente admirável que ela tenha trabalhado tanto para proteger a paz desta região. A admiração de Wu Feng vinha do coração. Afinal, não é fácil proteger um rio tão longo por muito tempo. Assim que Lueng terminou de suspirar, a mulher ruiva na polpa do barco zombou e disse: Guzhou? Misericordioso! Isso é só uma história fantástica. O que é Guzhou no rio Pangjiang? Você realmente acha que ela é uma deusa da água com natureza nobre e um coração misericordioso? Sua natureza é cruel, sua mente é estreita, seu temperamento é ciumento e sua personalidade é baixa. Mesmo entre os demônios, ela é uma vadia rara. Antes de se tornar um cultivador, era uma fera maligna que gostava de comer pessoas vivas. Vivia no rio e atacava navios durante todo o ano, matando ocasionalmente os vivos que navegavam. As cabeças das pessoas vivas que comia eram empilhadas o suficiente para formar um templo. 300 anos atrás, foi o início do cultivo taoísta. Depois disso, tornou-se ainda mais maligno e quis trazer o caos à cidade Youzi, levando os demônios do rio a correrem para a margem. Se o imperador anterior não tivesse encontrado amigos na cidade de Youji naquela época e repelido esse monstro cruel a tempo, a cidade de Youji teria se tornado uma cidade morta. A ruiva, enquanto balançava o barco vagarosamente, falou com desdém sobre o antigo segredo. O mais ridículo é que, depois que Guzhou foi gravemente ferido pelo imperador anterior, ele não só não guardou o ressentimento, como também se apaixonou e continuou importunando o imperador anterior. Esse comportamento desprezível é realmente revelador. Para importunar o imperador anterior, ele ameaçou a vida das pessoas de ambos os lados do rio Pangjiang, forçando-o a construir um templo, instalar incenso nele e ajudá-lo a se tornar um deus do rio. Depois disso, ela ficou ainda mais agressiva e quis se casar com o imperador. Ela chegou a causar problemas na capital do país, fazendo com que a esposa do imperador anterior perdesse a credibilidade. Sua ousadia não tem paralelo no mundo. No rio Pangjiang, a mulher no leme zombou do deus da água no rio. A aparência descontrolada fez o rosto de Wu Feng empalidecer. Ele temia que o rio transbordasse e virasse o barco no instante seguinte. Capítulo 98. Saliva de cobra de fogo. No rio protegido pelo deus do rio, a mulher ruiva ridicularizou e criticou o deus do rio com desdém. Até Lueng acha esse tipo de coisa um pouco ultrajante. Ele olhou para a mulher ruiva na polpa do barco e disse: Menina, você não tem medo de que o barco vire quando você ridicularizou e caluniou o nome do deus do rio? Se o barco virou e nos fez cair no rio, você perderá dinheiro. A mulher ruiva sorriu e disse: Meu caro convidado, deixe-me lhe dizer uma coisa. Existem muitos tabus sobre viver na água. Por exemplo, nunca se pode dizer virar. Mesmo que se queira dizer, deve-se substituir por outra palavra, você criou um tabu. Se alguma coisa realmente acontecer com este navio, a culpa definitivamente não é minha, mas sua. É você quem vai perder dinheiro. Quanto ao sarcasmo e a calúnia, como pode ser sarcasmo e calúnia? Eu apenas disse a verdade do ano, sem nenhum exagero. A mulher ruiva disse com retidão: Mesmo que o demônio do rio venha me confrontar, não terei medo algum. Isso, ok, é sua escolha dizer o que quiser, disse Lueng, balançando a cabeça sem dizer nada. Mas se o deus do rio realmente vier, declaro de antemão que isso não tem nada a ver conosco. Por favor, não nos envolva nessa confusão. A ruiva sorriu e disse: Deus lobo, você deve estar brincando. Mesmo que o demônio do rio realmente ouse vir e ver o deus lobo sentado na proa do navio, temo que ele ficará tão assustado que fugirá na hora. Como ousa ser tão ousado? Os elogios da mulher ruiva pareciam sinceros. Infelizmente, Lueng apenas revirou os olhos e Xiao Ai a encarou friamente.
O barco continuou rumo ao sul. Lueng deitou-se na proa e fechou os olhos. Xiao Ai, carregando a espada do trovão celestial nas costas, estava em pé diante de Lueng. Seus olhos gélidos permaneciam fixos nas mulheres na polpa do navio, monitorando cada movimento seu. O Yifeng se escondeu atrás de Lueng, cruzou os joelhos, fechou os olhos e continuou a fazer esforços inúteis para pentear o ki em seu corpo. Lueng estava pensando se deveria ou não atingir a ruiva com um raio, mas depois de pensar um pouco, sentiu que ela não tinha más intenções. Como punição, o trovão celestial seria demais. Além disso, a cultura dessa mulher é profunda. Ele teme que 6 raios não sejam suficientes. Por que não jogá-la no submundo? Não experimentei o selo Requiem desde que o adquiri. Por que não testo com a garota ruiva na minha frente? Quando a ideia surgiu, ela não pôde ser parada e rapidamente preencheu o coração de Lueng. Ele abriu os olhos e olhou para a mulher ruiva na popa. Houve silêncio por vários minutos. Sob o vento fresco da noite, a ruiva balançava o barco lentamente e cantava alto. As canções leves e agradáveis ecoavam em ambas as margens do rio Pangjiang, com um temperamento livre e tranquilo. Ao ver a aparência da outra parte, Lueng suspirou e fechou os olhos novamente. Esqueça. Ela não fez muita coisa. Parece um pouco demais jogá-la no submundo. Olhe novamente. Lueng relutantemente suprimiu a vontade de testar o selo e, mais uma vez, entrou em meditação e continuou a estudar a arte de esconder o espírito e armazenar ki. A mulher ruiva na polpa do navio de repente sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Ela inconscientemente olhou para o lobo branco na proa do navio, mas viu que ele havia fechado os olhos e estava cultivando. Mas a sensação de agora definitivamente não era uma ilusão. Quando ela atingir seu atual estágio de cultivo, terá uma certa sensação em relação ao seu próprio corpo. E essa repentina sensação de pânico, isso significa que não posso beber o vinho de flor de pessegueiro. Silvo, pensando nessa possibilidade, a ruiva não conseguiu evitar respirar fundo e sentir-se nervosa. Se for esse o caso, é uma pena. Com o coração pesado, o canto da mulher não era mais livre e fácil. Ela estava sentada na polpa do barco com o rosto melancólico, sacudindo os remos e preocupada. Até o vinho na cabaça já não era delicioso. Assim, a ruiva sentou-se na polpa do barco e suspirou. O barco navegou rio abaixo, atravessando as montanhas. As colinas verdes de ambos os lados do rio foram gradualmente cobertas pela noite. Quando as estrelas e a lua estavam altas, não havia mais luz no rio Pangjiang. A superfície escura e sombria do rio tinha uma certa melancolia assustadora. A mulher ruiva atracou seu barco em uma pequena curva do rio, querendo passar a noite lá. Depois que ela parou o barco, ela tirou a linha de pesca da cabine e jogou no rio. Mas depois de 3 vezes seguidas, nenhum peixe foi pescado. A mulher ruiva ficou bastante insatisfeita com isso. Nenhum peixe? Como pode ser? Jogando a rede de pesca para o lado, a mulher pegou a vara de pescar e disse: "Não acredito que não haja nenhum peixe no rio." Então ela guiou o anzol até a boca da cobra enrolada em seu ombro e disse: "Fogozinho, venha dar uma mordida." A preguiçosa cobra de fogo olhou para ela, então relutantemente abriu o focinho e espremeu uma gota de veneno. Após o veneno translúcido pingar, ele se solidificava diretamente no anzol, emitindo vagamente uma fragrância atraente. A mulher ruiva então cantarolou, acenou com a vara de pescar e jogou o anzol no rio, dizendo: "Agora depende de qual peixe terá a sorte de provar a saliva da cobra." Lueng observou a cena em silêncio e não pôde deixar de dizer: "Você vai envenenar o peixe que foi fisgado? Mesmo que o peixe tenha sido fisgado e comido o veneno da cobra, temo que você não consiga comê-lo." A ruiva olhou para Lueng, surpresa, e disse: "O deus lobo não sabe sobre a saliva da serpente de fogo. É um remédio mágico raro. Embora seja um pouco tóxico, é raro no mundo. Se um peixe comer esta saliva da serpente de fogo, certamente sua carne ficará mais saborosa e o sabor do prato melhor." A mulher se gabava de sua cobra de fogo, mas o tempo passava.
Inconscientemente, 1 hora se passou, mas a isca flutuando no rio não se moveu. Enquanto o Wolfeng já havia tirado a comida seca da bagagem e enchido o estômago. A ruiva olhou para o rio escuro e disse, incrédula, é impossível. Com a saliva da serpente de fogo como isca, nenhum peixe pode ser atraído. Como pode ser? Ela puxava o anzol de vez em quando para verificar, mas viu que a gota de saliva da serpente de fogo estava sempre congelada no anzol e não desaparecia. Lueng, ao lado, não conseguiu conter o riso. Talvez você tenha ofendido o Deus do rio e não tenha conseguido pegar nenhum peixe. A ruiva torceu o nariz para essa frase. Como pode ser? Não deve haver peixe algum neste rio. Se você não acredita, pode tentar. Mesmo que venha, não vai conseguir pegar nenhum peixe. Lueng não conseguiu conter o riso, mas não recusou. Então eu vou tentar. A voz diminuiu, e uma figura vestida de branco surgiu do barco. O luar frio caía silenciosamente sobre Lueng. Sua alma, composta inteiramente de trovões celestes, parecia brilhar sob o luar intenso, com um certo temperamento etéreo e estranho. A ruiva olhou para a cena com surpresa e não conseguiu evitar abrir os olhos. Alma. A alma do Deus Lobo está realmente em forma humana. Capítulo 99. Prevenção. A consternação da mulher ruiva não era hipocrisia. Ela ficou realmente chocada com a alma de Lueng. Enquanto estava na cidade Baixe, ela ouviu os comerciantes falarem sobre a natureza extraordinária do Deus Lobo, mas eles não mencionaram que a alma do Deus Lobo era humana. No entanto, isso também é normal. Afinal, esses empresários não sabiam cultivar e não entendem o significado desse assunto. Com um corpo não humano, sua alma até se condensou em uma forma humana. Os olhos da mulher ruiva ficaram solenes. Essa coisa inédita quebra completamente o senso comum. Ela não conseguia parar de pensar na conjectura que Gong Shuji havia mencionado no início. O Deus Lobo pode ser um monstro antigo que sobreviveu em tempos remotos. Agora que ele entra no mundo de forma imprudente, talvez queira trilhar um caminho incomum. É por isso que ele se tornou um deus da montanha no mundo para proteger as criaturas vivas. Esta deveria ser uma tentativa dele. Entretanto, Gong Shuji não viu a alma do Deus Lobo naquele momento, então ele apenas imaginou essa possibilidade. Mas hoje, ela testemunhou a alma do Deus Lobo. Essa alma em forma humana representa o poder de quebrar o senso comum e também representa que o caminho que o Deus Lobo vai tomar não é apenas imaginação, mas já foi alcançado. Além disso, pelo que seus olhos mágicos viram, a cena terrível de milhares de trovões surgindo no céu indica a natureza extraordinária desta alma. A alma das pessoas comuns é uma extensão do espírito e é frágil e fina comparada ao corpo. No entanto, a alma do Deus Lobo é uma exceção. A alma, completamente construída pelo trovão celestial, é ainda mais inspiradora do que o corpo ao lado. Uma situação tão estranha e irracional faz com que a ruiva tenha que pensar mais. Ela olhou profundamente para Lueng e parou de falar. Lueng pegou a vara de pescar entregue pela mulher ruiva com um sorriso e sentou-se na proa do barco, esperando o peixe morder a isca. Lueng imaginou que ela devia ter tido uma briga com o deus do rio Pangjiang. Quanto ao deus do rio, ela nem precisou tomar a iniciativa de prestar atenção. Contanto que usasse um pouco de seus poderes, a ruiva não conseguiria pescar um único peixe no rio Pangjiang pelo resto da vida. Caso contrário, não é possível explicar por que a chamada saliva da cobra de fogo não atrai nenhum peixe. Não muito tempo depois que Lueng se sentou, a flutuação no rio realmente se moveu. Lueng sorriu e disse, parece que tenho sorte. A mulher ruiva olhou para a cena com desconfiança e obviamente adivinhou alguma coisa. Ela não consegue pegar peixes no rio com todos os meios, mas Lueng simplesmente sentou e pegou um peixe, o significado disso é evidente. Sob o luar frio, Lueng terminou com um sorriso. Ele não tem muita experiência em pesca e, naturalmente, não tem nenhuma habilidade de finalização. Apenas um pequeno trovão celestial se espalhou pela linha de pesca, paralisando os peixes no rio.
Barulho. Sob o luar, uma sombra escura foi puxada para fora da água pela linha de pesca e voou para as mãos de Lueng. Isso é um pássaro. Lueng olhou surpreso para o pássaro em sua mão. Ele não esperava tal resultado. Por que eu consigo pegar um pássaro na água? Isso está totalmente fora do senso comum. Ao luar, Lueng podia ver o pássaro em sua mão. Não é muito grande. É mais ou menos do tamanho de uma águia comum. Neste mundo cheio de animais estranhos, pode ser considerado um ser pequeno. Com seu bico e garras afiadas, exceto por um chifre estranho no topo da cabeça, esta é uma águia comum. Xiaowai olhou para o lado e disse: esta é uma águia gu. Embora tenha a forma de uma águia, é um animal aquático puro. É uma criatura aquática. Seu grito é como o de um bebê e ela gosta de comer pessoas. É um animal extremamente raro. No entanto, a águia gu é muito pequena, disse Xiaowai. Parece estar em fase inicial e não muito velha. A explicação de Xiaowai resolveu a confusão de Lueng. Ele olhou para a águia gu em sua mão e disse: esta é a águia gu, mas o deus da água no rio é na verdade uma águia gu. Talvez esta águia gu tenha algo a ver com a deusa do rio. Com isso, Lueng olhou para a mulher ruiva ao seu lado. Entretanto, sob o luar, a mulher ruiva olhou para a águia gu nas mãos de Lueng e pareceu mais surpresa do que Lueng. Lueng ficou surpreso com a reação estranha e perguntou: você parece estar mais surpreso do que eu. Há algo errado com esta pequena águia gu? A mulher ruiva foi despertada pela voz de Lueng. Ela olhou profundamente para a jovem águia gu e disse: só resta uma águia gu no rio há muito tempo, ou seja, o deus do rio. E aqui está em sua mão só pode ser a prole dela. A ruiva zombou e disse. Inesperadamente, ela deu à luz uma criança em silêncio. O chamado amor eterno foi finalmente derrotado por 100 anos de solidão. Não sei com quem ela nasceu. Ela entrou na cabana com um sorriso de escárnio e disse: se você pegar o filho do deus do rio, temo que haverá problemas. Assim que as palavras da mulher ruiva foram ditas, o rio em frente a Lueng explodiu. Na água escura do rio, duas pequenas figuras humanas surgiram inesperadamente. Eram duas meninas que pareciam ter a mesma idade de Xiaowai. No entanto, seus rostos eram ferozes e sua pele estava coberta de escamas finas. Era evidente que eram os monstros do rio. Depois que as duas meninas saíram do rio, elas olharam furiosamente para Lueng. Solte nosso jovem mestre. A garotinha à esquerda disse com raiva: você! Como ousa roubar o filho do deus do rio Pangjiang? Como ousa? A garotinha à direita tinha uma expressão calma, mas seus olhos eram extremamente ferozes. Solte nosso jovem mestre. Senão, vou afundar seu barco e jogar você no rio para alimentar os peixes. Assim que as duas meninas apareceram, ficaram muito agressivas. Se não fosse por Lueng segurando a águia gu em coma, elas teriam corrido para matá-la. Olhando para essas duas meninas, Lueng sentiu dor de cabeça. Isso é um mal-entendido, disse ele. Duas meninas, eu vou... O discurso de Lueng foi interrompido por 2 vômitos consecutivos de sangue. Obviamente, as pessoas no barco não se mexeram, mas as duas meninas no rio de repente vomitaram sangue e voaram para fora como se tivessem sido atingidas com força. Finalmente, aos olhos atônitos de Lueng, as duas meninas caíram pesadamente no rio e explodiram em 2 águas cristalinas na escuridão. A expressão de Lueng tornou-se impotente. Ele sabia o que aconteceu. Durante todo o caminho, eles devem tê-lo observado com seus olhos mágicos. Você precisa usar seus olhos mágicos para me ver? Parado na proa do barco como uma águia gu em coma, Lueng ficou impotente ao ver a água ensanguentada ondulando gradualmente no rio. Você não pode esperar eu terminar minhas palavras. Capítulo 100. A força de vontade do Deus do Fogo. No rio Pangjiang, a água estava subindo. O som de 2 garotas caindo no rio era claro e áspero, mesmo que estivessem distantes. Olhando para a água do sangue ondulando no rio, o Feng atrás de Lueng estremeceu violentamente, como se tivesse despertado uma certa sombra em seu coração. Ele olhou para a água sangrenta ondulando no rio com simpatia e pena, e pareceu sentir a dor das 2 garotas.
Miserável, muito miserável. Eles usaram seus olhos mágicos para ver o Deus Lobo é muito miserável. Embora o Feng pudesse ver que eles tinham uma base de cultivo alta, mesmo que olhassem diretamente para o Deus Lobo, seu coração tal não se partiria. Mas mesmo que consigam resistir, provavelmente estão morrendo. Além disso, as almas ficaram tão gravemente feridas que seria quase impossível se recuperar sem 8 ou 10 anos de recuperação. Ao pensar nisso, o Feng estremeceu novamente e seu medo aumentou. Lueng na proa conseguia sentir mais. No rio, 2 meninas vomitaram sangue e fugiram após caírem. Embora parecessem miseráveis, não morreram imediatamente. Pelo menos é muito melhor que a situação de Wu Feng. Além disso, as 2 meninas eram adoráveis, mas seus corpos eram, na verdade, 2 peixes-gatos gordos, pretos e ferozes. Não é de se admirar que fossem tão ferozes. E isso é vingança. Lueng estava na proa do barco com a águia Gu em coma. Ele estava indefeso. A quem ele poderia dar explicações? Isso é só um mal-entendido, mas aconteceu assim, foi realmente uma pena. Nem é preciso dizer que Lueng sabia que as 2 meninas que fugiram tinham ido buscar ajuda. O que seus olhos mágicos viram deve tê-los assustado até a morte. A próxima pessoa a aparecer é provavelmente o deus da água no rio. Lueng simplesmente não sabe se o deus da água de Pangjiang é realmente tão feroz e assustador quanto a mulher ruiva disse. Lueng olhou para a cabine e disse: Garota, por que você está em silêncio? Desde que a águia Gu foi capturada por Lueng, o humor da mulher ruiva ficou ainda mais sombrio. Agora ela está escondida na cabana e não saiu mais. Quando Lueng perguntou, a ruiva torceu os lábios e disse: Eu não quero conhecer a águia Gu. Deus Lobo, você pode cuidar dela quando quiser. Ninguém vai se importar se você matá-la de qualquer maneira. O maior patrocinador da águia Gu faleceu há 100 anos. Agora, não há mais ninguém em quem confiar e não há necessidade de se preocupar com nada. Quando a mulher ruiva disse isso, ela estava cheia de más intenções. Por que eu deveria matá-la? Embora o deus do rio tenha praticado o mal e comido pessoas, ela de fato manteve a paz no rio Pangjiang por 300 anos. Acho que ela pode ser razoável, mesmo sendo feroz. Lueng disse isso e olhou para Xiaowai. A espada do trovão celestial nas costas de Xiaowai estava silenciosa sob o luar. Não havia nenhum ki de espírito maligno e parecia ser apenas um ferro comum. No entanto, definitivamente não é necessário usar a espada do trovão celestial. O deus do rio protege a terra há 300 anos, e Lueng não pode matá-la. No entanto, se ela for realmente irracional e quiser matá-lo, ele só poderá convidá-la para visitar o submundo por enquanto. Quando ela se acalmar, Lueng falará novamente. Deve haver espaço de manobra. Depois de se decidir, Lueng olhou para a águia Gu em sua mão. Esta pequena águia Gu ainda estava em coma. Embora a saliva da serpente de fogo seja um remédio milagroso, ela também contém veneno. Após ingerir a saliva, afetada pelo veneno, a águia Gu foi atordoada por um raio de trovão emitido por Lueng. Ela não acordaria tão cedo. Lueng sentiu curiosamente o interior da águia Gu, mas descobriu que a situação era um pouco diferente do que ele previu. A águia Gu tem dezenas de anos. Lueng disse surpreso. A julgar pela idade dos ossos, receio que tenha mais de 60 anos. Por que ainda é tão jovem? Lueng olhou para Xiaowai e perguntou. Xiaowai, o ciclo de crescimento das águias Gu é muito lento. Xiaowai balançou a cabeça e disse. Não é lento. É semelhante a animais comuns. Se fosse realmente uma águia Gu de 60 anos, seria um monstro feroz com dezenas de milhares de pés de comprimento. Portanto, Lueng sentiu profundamente e percebeu que não estava errado. A idade óssea desta águia Gu é, na verdade, superior a 60 anos, mas sua forma sempre manteve a aparência de sua infância. Entretanto, Lueng descobriu o motivo depois de sentir profundamente que havia 2 forças opostas enredadas no corpo da águia Gu. Um deles é um tipo de ki maligno, que é extremamente feroz. Por outro lado, o outro ki é magnífico, quente e tranquilo.
Duas forças diametralmente opostas estavam enredadas no corpo da pequena águia Gu, destruindo constantemente o corpo da águia Gu, mas constantemente reparando a parte danificada. Essa situação é um pouco semelhante à de Xiaowei. Acontece que há um trovão celestial no corpo de Xiaowei. O trovão celestial reúne duas forças distintas e, em vez disso, forma um bom ciclo positivo, o que torna o cultivo de Xiaowei muito superior ao de pessoas comuns. Mas a águia Gu é muito mais infeliz. As duas forças distintas lutam entre si, e o Qi maligno é muito superior aos 200 anos de Qi maligno do demônio lobo. A pureza do seu poder de desejo também é muito superior ao incenso acumulado por Lueng. Essas duas forças poderosas e puras lutam entre si, e nenhuma delas obedece à outra. Como resultado, o corpo da águia Gu estava sempre em um estado de destruição e reorganização, e ela não conseguia crescer. Essa pode ser a razão pela qual a águia Gu não consegue crescer aos 60 anos. Além disso, se demônios e monstros não se cultivassem, sua inteligência não poderia ser aumentada. Os dois tipos de Qi no corpo da águia Gu eram tão caóticos que não havia espaço para ela se cultivar. Ela tem uma vida útil de mais de 60 anos, mas sua sabedoria não passa de uma criança humana. Lueng olhou para a mulher ruiva ao seu lado e disse: "Você realmente não veio dar uma olhada. Há duas forças diferentes lutando no corpo desta águia Gu. Acho que seu pai também é um cultivador divino, e seu cultivo é extremamente alto." As palavras de Lueng comoveram a mulher ruiva. Ela imediatamente saiu da cabine e foi até Lueng. Sob a supervisão de Lueng, ela colocou a mão na pena da águia Gu e contemplou por vários segundos. A expressão da mulher ruiva era ainda pior. A força de vontade do deus do fogo. A mulher ruiva gritou em descrença, olhando para a águia Gu à sua frente. Naquele momento, Lueng pareceu ver um traço de intenção assassina em seus olhos. Sem hesitar, Lueng pegou a águia Gu e a protegeu atrás de si. Sorriu e disse à mulher à sua frente: "Por que você está tão surpresa? Qual é